Boa noite a todos, boa noite a todas. Espero que vocês estão me ouvindo bem. Sim, e só aguardando você dizendo assim no chat se está ok aqui o meu som. Sim, obrigado, Edson. Então, dando as boas-vindas a todos e todas as pessoas que estão aqui participando com a gente, né, que estão nesse espaço do webinar. É uma colaboração que a gente vem construindo com o PM4NGO e Quintessência há um tempo, para poder justamente oferecer, compartilhar conhecimentos acerca do gerenciamento de projetos sociais. Logicamente, é uma disciplina, é uma área de conhecimento específica, né? E a qualificação dos profissionais dessa área é fundamental para que os projetos possam entregar os seus objetivos, que os projetos possam entregar os seus impactos. Nesse sentido, eu fico muito feliz do Edson, do PM4NGO, ter aceito o convite da Quintessência para fazer esse webinar para a gente, né? A gente sabe que o Edson é uma pessoa que tem muita experiência, muito talento, vem investindo em estudos há muito tempo nessa área, então é uma grande alegria estar com ele aqui, trocando com ele esses conhecimentos. Então, não vou me delongar muito, né, em blá, 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 em abertura, né? Vocês que me conhecem, algumas pessoas que me conhecem aqui, sabem que eu não sou muito de protocolos, assim, né? Eu gosto mais da ação. Então, eu vou já passar a bola para o Edson, para não me delongar, e que a gente tenha, então, um momento de deleite com os conhecimentos que o Edson vai compartilhar com a gente. Uma boa noite para todo mundo, abrindo a mente, abrindo a percepção para absorver esse conhecimento e, logicamente, no final da aula, trocar um pouco com o Edson, né? Ter esse momento de estar com ele, dar umas provocadas nele também, porque ele merece, né? Não, ele não dá de graça assim para a gente os conhecimentos dele, né? Tudo de bom. Para você, Edson. Obrigado, Dove. Obrigado. Eu acho que eu comento muito, toda vez que a gente faz um evento, seja presencial, seja virtual, a gente aprende muito mais do que ensina, muito mais um aprendizado conjunto. E, por favor, a gente vai falar sobre as perguntas daqui a pouco, por favor, façam perguntas para provocar mesmo e para a gente poder discutir e debater. Mas, bem, bem-vindos a todos. Vamos começar, então, o nosso webinar. Como o Dove disse, vamos à ação. Tá? Eu vou começar a fazer uma pequena apresentação, bem breve mesmo, do PM4NGOs e de mim. Eu tenho algumas pessoas conhecidas entre os participantes, alguns nomes conhecidos, que eu estou muito feliz de rever, mas algumas pessoas talvez ainda não conheçam o PM4NGOs, talvez não me conheçam. O PM4NGOs é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, que está sediada nos Estados Unidos, mas que praticamente trabalha de forma virtual. A gente tem pessoas do board, pessoas da equipe espalhadas pelo mundo inteiro, e a gente tem como finalidade, como razão de existir, promover esse profissionalismo, a gestão mais profissional de projetos e programas, que, como o Dove disse, ajuda a gente a ter mais sucesso com os projetos e gerar um impacto positivo melhor. O PM4NGOs é quem desenvolve e mantém os guias PMDPRO e o Program de Pro, que é de nível de programas. Nós já somos mais de 20 mil certificados no mundo. Esse número está crescendo, a gente já vai, se for juntar com níveis 1 e 2 e com guia de programa, já vai mais de 21 mil pessoas em mais de 160 países, em mais de 700 organizações. Então, assim, ainda é um pouco pequeno esse número, se for comparar com a área corporativa, mas eu acho que é muito expressivo para o nosso setor, que já tem 20 mil pessoas que falam o mesmo idioma, que falam a mesma linguagem de gestão de projetos. Eu sou muito entusiasta, sou apaixonado pela gestão de projetos, estou à frente do PM4NGOs desde 2015, tenho a minha própria empresa chamada Teoria da Prática, e já estou envolvido com o PMDPRO desde o comecinho no Brasil, desde a primeira turma que aconteceu no Brasil. A gente vai falar da história do PMDPRO como em parte da introdução daqui a pouquinho, e eu sou apaixonado e me sinto muito feliz em estar à frente do PM4NGOs, fazendo algo com que eu realmente me identifico. A minha formação, eu sou bacharel em Relações Internacionais, tenho um MBA em Gerenciamento de Projetos, tenho uma pós-graduação em Educação à Distância pelo SENAC, né, e sou certificado no PMDPRO e também no nível de programas do PM4NGOs. Tenho aí mais de 15 anos de experiência no nosso setor,
mas já passei pela área corporativa, comecei minha carreira na área corporativa, trabalhei depois em organizações como Visão Mundial, como o Child Fund, o Saulo está aqui, que trabalha no Child Fund, grande companheiro de trabalho lá, e também em algumas organizações que eram mesclas ou empresas sociais, como é o caso da Ética Comércio Justo. Antes da gente começar e falar de pressupostos, que é o tema do nosso webinar, e nós vamos ter que passar também a falar um pouquinho sobre marco lógico, eu queria primeiro contar um pouquinho a história do PMDPRO. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que existem muitas metodologias de gestão de projetos no mundo. A mais antiga, a mais conhecida é a PMP, ou CAPM, ou PMBOK, que é o guia, né, que vem do PMI. Mas a mais antiga, na verdade, é o IPMA, que tem aí 4 níveis de certificação, baseados no ICB4, né, hoje o ICB4 já está na versão 4. Depois você tem o PMI, que tem todas essas certificações, são alguns exemplos aí de certificações, e você também tem o Cabinet Office, que é um gabinete ligado ao primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que promoveu a criação do Prince2 primeiro, né, e depois de outras certificações para a gestão de projetos no Reino Unido. E a gente tem também ali, já um pouco mais recente, um pouco mais novo, a Lingus, que hoje se chama Aumentum, que surgiu em 2005, e o PM4NGOs, que surgiu em 2011. Então, esse é um panorama um pouco das metodologias de boas práticas certificadas que existem internacionalmente. De todas elas, a única que é específica para o terceiro setor é o PMDPRO e o Programa de Pro. O PMDPRO surgiu lá atrás, em 2007. A Lingus foi encomendada para a Lingus, que trabalha especificamente desenvolvendo aprendizagens e conteúdos de aprendizagem para o terceiro setor, que criasse uma metodologia ou um guia de boas práticas para o terceiro setor. Então, lá em 2007 foi feita a criação e desenvolvimento do PMDPRO. Em 2010, já entre esses 3 anos, houve muitos pilotos, principalmente em países da África, da metodologia para testar se o PMDPRO funcionava. Em 2010, foi feita uma parceria com a PMG para criar a certificação internacional. Em 2011, um projeto com recursos do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, chamado GEPAL, realizado e implementado pela Lingus, né, pela então Lingus, foi que disseminou a metodologia para a América Latina e para o nosso Brasil. Então, o GEPAL trouxe o PMDPRO para toda a América Latina e para o Brasil. A primeira turma feita do PMDPRO no Brasil foi feita pela GEPAL, pelo projeto GEPAL, feito pelo pessoal do Lingus, lá atrás, em 2011 e 2012. E esse movimento acabou acontecendo porque os pilotos aconteceram na África, então precisavam de um recurso para expandir para a América Latina e para o Brasil. E também nessa época, em 2011, a Lingus criou, não é que a Lingus criou, mas se juntou com outras organizações para criar o PM4NGOs, porque eles queriam que o PMDPRO ficasse disponível gratuitamente, ficasse disponível para toda a comunidade de pessoas que gerenciam projetos e organizações de treinamento também. Então, o PM4NGOs é quem tem a propriedade, mantém e desenvolve o PMDPRO e outras metodologias. Com relação à palavra propriedade, é importante entender que o PMDPRO foi desenvolvido com recursos públicos, foi multiplicado com recursos públicos, trouxe conhecimento, e essas logomarcas que estão aí nesse slide são só alguns exemplos, né, de algumas das organizações que contribuíram com conteúdo, ou com revisão, ou com ferramentas para o PMDPRO. O PMDPRO tem ferramentas do PMBOK, do Prince2, algumas coisas, alguns elementos de competência do IPMA e do CB4, e toda a prática dessas organizações que aparecem aí. Então, foi desenvolvido com recursos públicos, foi desenvolvido de forma coletiva, então ele é um guia, apesar de mantido e digamos, o copyright é do PM4NGOs, mas ele é um guia que a gente considera como desenvolvido pelo setor e que pertence ao setor. E o PM4NGOs já vem trabalhando em outras metodologias, como a de programas, que eu citei para vocês, o PMDPRO Starter, que é um website que tem várias ferramentas do PMDPRO prontas para serem usadas, com templates, e alguns parceiros já estão desenvolvendo outras metodologias baseadas no PMDPRO, como é o caso do MIL, que é monitoramento e avaliação, e o FMD-Pro. O guia e a certificação do PMDPRO foram construídos, como eu disse, com recursos públicos. Então, o guia está disponível gratuitamente para ser feito um download no site do PM4NGOs, tanto em português como em inglês, em outros 7 idiomas. E depois esses slides vão estar disponíveis para quem está participando do webinar, então não precisa copiar nenhum link, já vai estar com o link para vocês.
é uma certificação e um guia que foi contextualizado especificamente para o nosso setor. Mais na frente a gente pode falar de detalhes mais, de alguns detalhes mais específicos de por que é contextualizado para o nosso setor. O exame é acessível, se vocês imaginarem no PMI, por exemplo, a certificação CAPM, eu acho que custa em torno de $300, $400, sem considerar o curso, sem considerar a preparação, e o PMD Pro foi feito pensando nas organizações de base comunitária. Então, para organizações de base comunitária, custa só $22. E o PM for NGOs também criou uma plataforma chamada PMD Pro Plus, ou PMD Pro+, que é para quem já é certificado. Quem está aqui, eu vi que muita gente aqui está certificada, quem é certificado, quiser participar da plataforma, é só entrar no site do PM for NGOs, procurar lá PMD Pro+, e se inscrever. Lá tem vários minicursos, materiais gratuitos que são disponibilizados para quem já é certificado e para se preparar para o nível 2. Mas vamos então partir para o que interessa, vamos partir para o tema do nosso webinar. Eu precisava fazer essa introdução rápida para poder alinhar o conhecimento de todo mundo em relação ao PM for NGOs, o PMD Pro. Mas nem tudo acontece como a gente espera, né? Principalmente quando a gente fala de projetos, e mais ainda quando a gente fala de projetos sociais. E a ideia de pressupostos é exatamente essa. É a gente definir condições, não é exatamente essa que as coisas não aconteçam, mas é definir condições, ou definir condições de viabilidade, ou se então, eu gosto muito desse termo, que vão determinar que minha atividade, que o meu resultado, que o meu objetivo, que o meu impacto, de fato, vão acontecer. É algo que a gente precisa que aconteça, ou que se mantenha, ou que não aconteça, mas é algo que a gente já define como algo que você pressupõe que vai se manter daquele jeito, ou que você pressupõe que vai acontecer daquele jeito, para que sua atividade seja viável, para que seu projeto seja viável. A gente vai falar mais em detalhes sobre isso. E o pressuposto, ele normalmente se refere a fatores externos. Então, quando eu falo de um pressuposto do projeto, para que o meu projeto aconteça, é algo externo ao projeto, externo à equipe do projeto, pode ser algo no departamento, em outro departamento da organização, pode ser algo relacionado ao financiador, pode ser algo relacionado ao contexto, mas é algo que está fora do controle do projeto. Se eu falo de um pressuposto para uma atividade, é algo que pode estar fora do controle daquela atividade, mas que eu preciso que aconteça para que aquela atividade, de fato, seja concluída. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, mas eu não vou entrar ainda em muitos detalhes, depois eu vou fazer vários exemplos mostrando pressupostos de atividades e de resultados e fazendo o link entre eles e mostrando, inclusive, alguns casos equivocados ou como a gente deve tratar cada um deles. Mas só para uma primeira ilustração, a gente pode pensar em pressupostos, por exemplo, que a energia vai estar funcionando aqui no meu escritório para eu poder fazer o webinar. Então, é algo que está absolutamente fora do controle e que, se não funcionar, se não tiver atividade, não vai acontecer. Ou que a chuva não vai causar inundações. Muitas vezes a gente trata a chuva como um risco, e ela é tratada como um risco quando se faz uma atividade ao ar livre, mas se ela causar inundação, ela pode inviabilizar completamente a minha atividade. Ou que a variação cambial vai se manter num patamar que não prejudique o meu orçamento. A gente vai trazer um exemplo mais prático sobre isso mais à frente, mas eu preciso que minha variação, se eu recebo recursos do exterior, eu preciso que a variação cambial se mantenha dentro de um limite que eu calculei quando eu fiz o meu orçamento em reais, para que meu projeto possa acontecer. Ou que a prefeitura vai liberar os recursos. Então, muitas vezes a gente tem projetos de longo prazo com o governo local, com o Estado, com o governo federal, e é preciso colocar como um dos pressupostos que aquele recurso vai ser liberado e que não vai acontecer nenhuma mudança política que mude a prioridade daquela instância governamental e que o recurso, por um acaso, possa não vir a ser liberado. Então, para fechar, o pressuposto ele indica ou ajuda a explicar se o projeto, por que o projeto não alcançou todos os seus objetivos ou por que alguma atividade não aconteceu. É lógico que a gente não desenha o pressuposto pensando em ter uma desculpa para quando não acontecer. E sim para a gente entender que existem fatores externos àquela atividade, àquele resultado e àquele projeto que precisam se manter para que minha atividade, para que meu resultado aconteça. Bom, para a gente continuar falando de pressuposto, a gente precisa falar de marco lógico, porque é lá que ele aparece. Tá? E o marco lógico tem essa definição bonita, eu vou mostrar já um marco lógico, que é uma ferramenta que ajuda a planejar, monitorar e ligar os meios aos fins.
Eu gosto de imaginar o marco lógico como colocar o projeto em uma folha de papel A4. Você consegue colocar a visão geral de um projeto, pelo menos no que diz respeito de atividades até o impacto, em uma única matriz e uma única folha. Essa é a carinha do marco lógico, é uma matriz onde você consegue colocar as tuas atividades, você define também os teus resultados, os teus produtos do teu projeto, você define as atividades, você lista atividades em alto nível, lógico que eu não vou colocar todas as atividades em uma matriz que eu queira que caiba numa folha, os resultados, os produtos, o objetivo do meu projeto e quais são os impactos que esse projeto deseja contribuir para. E o marco lógico, eu não vou falar hoje sobre indicadores ou sobre fontes de verificação, a gente vai falar mais especificamente sobre a descrição, porque que é cada atividade e como é que ela se relaciona com o pressuposto. E nessa perspectiva de falar do pressuposto, a gente tem duas lógicas do marco lógico. É engraçado falar isso, mas é isso mesmo. A lógica do marco lógico. A gente tem a lógica vertical e a lógica horizontal. A lógica vertical me diz o seguinte: se eu receber e tiver todos os recursos que eu preciso para executar as minhas atividades, eu consigo, então, fazer que as atividades sejam implementadas. Eu preciso de recursos financeiros, recursos de pessoas e outros recursos materiais para poder executar a atividade. Se eu executar minha atividade como eu planejei, minhas atividades, então, vão gerar todos aqueles resultados e produtos que eu desenhei. Então, na hora que eu desenho o marco lógico, eu tenho que imaginar que minha atividade é feita pensando em entregar o nível de cima, que são os resultados e produtos. Se eu alcançar, entregar todos os meus resultados e produtos, eu vou, então, conseguir alcançar o meu objetivo. Então, eu não posso pensar em fazer uma atividade de esportes quando eu tenho um resultado que é relacionado, por exemplo, a comportamento de poupança. Então, a lógica vertical ela fala isso, que eu desenho atividades, resultados, objetivo e impacto de forma que eles estão ligados numa lógica vertical de que uma coisa vai levar a outra. Bom, essa é a lógica vertical. Eu tenho que ter uma sequência que me leve dos recursos até conseguir contribuir para o meu impacto. O marco lógico tem a outra lógica chamada de lógica horizontal. É o se então. Vocês lembram quando a gente falou agora há pouco da definição de pressupostos da história do se então? É até engraçado que em algumas turmas presenciais a gente falava se então, e se então virou um termo comum, que é bom que a gente até grava. Mas o que significa esse se então? Se eu realizar a minha atividade e o pressuposto que eu definisse, aquilo que eu defini como pressuposto, que eu pressupus que precisa acontecer, de fato acontecer, então eu consigo entregar o meu resultado, o meu produto. Então o I, que é lá o pressuposto, ele liga a minha atividade ao meu resultado do produto. Se eu só executar a atividade, se eu só preparar a minha feira, preparar todas as bancadas, convidar as pessoas, preparar uma feira ao ar livre e não se manter o tempo como eu imaginei, que gostaria que não houvesse inundações, se houver inundação, o meu resultado, que é a venda dos produtos, não vai acontecer. Vamos ver um exemplo disso aqui, desse primeiro nível. Já trazendo agora alguns exemplos mais práticos e mais estruturados para o nosso webinar. Imaginemos a atividade de realizar um treinamento PMD Pro. Eu adoro essa daqui porque eu sempre apresentei isso nos cursos de PMD Pro que a gente fazia. Então, a atividade é realizar o curso ou o treinamento PMD Pro. Como resultado, a gente desenhou lá que queria que pelo menos 75% dos alunos conseguissem passar no exame de certificação. Essa é uma média mundial de exame de certificação, então queria que pelo menos isso conseguisse alcançar. Tem um pressuposto aí que está fora de controle da atividade, está fora do controle do treinador, do gerente do projeto e do projeto em si. Os alunos têm que estudar. Então a gente está pressupondo que os alunos vão estudar e revisar o guia. É óbvio que o facilitador vai motivar isso, vai recomendar, vai explicar que para passar no exame de certificação é preciso dedicar 2, 3 horas a mais em cada tópico para poder passar na certificação, mas é um pressuposto porque não há nada que você possa fazer para de fato garantir que isso aconteça. Esse foi só o primeiro exemplo. Vamos continuar, primeiro continuar com essa lógica horizontal e depois ver mais exemplos. A gente vai ter aí pelo menos uns 4 exemplos práticos sobre a ligação entre atividade e resultado e objetivo. Essa lógica ela não fica só aí embaixo na atividade. Então, ela vai até em cima do impacto. Então, se eu executo a atividade e o pressuposto de atividade acontece, eu entrego o resultado. Se os resultados forem alcançados, forem produzidos e os pressupostos do nível de atividade, de resultado,
acontecerem ou se manterem, eu consigo alcançar o meu objetivo, e aí sucessivamente até chegar no meu impacto. Voltando para aquele exemplo que a gente estava falando do PMDPRO, ele está aqui embaixo, eu tinha atividade de realizar o treinamento com pressuposto que as pessoas estudem, e eles vão ter um resultado desse projeto, desse treinamento, 75% dos alunos passam. Mas o objetivo não é esse, não é simplesmente passar. O objetivo de um treinamento é melhorar a capacidade de gestão das organizações das pessoas que estão ali representando suas organizações. Esse é o fim da história, não é só para ter um certificado, é para melhorar a gestão. Ora, as pessoas fazem o curso, conseguem passar na certificação e levam para a sua organização, e para que pelo menos metade dessas organizações realmente adotem o PMDPRO e tenham uma melhoria na sua maturidade de gestão de projetos, é preciso que aqueles alunos que participaram do curso tenham pelo menos um apoio executivo para incorporar o PMDPRO na sua organização. Pela perspectiva do participante, pode ser que ele já venha para o curso sabendo que vai ter esse apoio, mas pela perspectiva de quem está gerenciando o projeto do curso e que ainda nem sabe quem vai se inscrever, para poder definir que espera que metade das organizações tenham uma maturidade de gestão melhorada, é preciso colocar como pressuposto que esses alunos que vão se matricular terão esse apoio executivo. Só abrindo um parênteses aqui, existe um índice de maturidade de gestão de projetos que está em inglês no site do PM for End User, até acho que a Quintessência tem esse índice traduzido para o português, que é muito legal para você aplicar ele antes e depois de adotar uma ferramenta de gestão de projetos mais estruturada, ou como o PMDPRO, ou adotar alguma ferramenta específica como o marco lógico. Vamos continuar com os exemplos, então. Vamos para um segundo exemplo agora, num projeto de redução do trabalho infantil. Tá? E aí vamos imaginar uma atividade que é realizar uma campanha de conscientização com os comerciantes e com o governo local onde esse projeto está acontecendo. O Saulo, que está aqui presente, que é do Child Fund, vai reconhecer esse exemplo aqui, porque, na verdade, esses exemplos que eu estou trazendo para vocês são exemplos reais de alguns projetos que eu gerenciei ou que eu participei. Esse exemplo é real. Essa atividade tinha desenhado como resultado esperado dessa atividade que os comerciantes contratassem apenas adultos, então eles parassem de contratar crianças, e que o governo local criasse ou aumentasse a fiscalização dos estabelecimentos comerciais para que não houvesse nenhuma criança trabalhando. A lógica vertical parece muito clara, mas tem um pressuposto aí no meio. Tem dois pressupostos aí no meio. O primeiro é o seguinte: na hora que a gente faz uma campanha de conscientização esperando que os comerciantes contratem adultos, primeiro a gente tem que pensar se vai ter mão de obra disponível. Em alguns municípios do projeto Melhor de Mim, como o Saulo falou ali no chat, alguns municípios são aqueles municípios em que os adultos, os pais e as mães vão para a roça ou vão para longe do município durante o período de colheita e de safra. E pode ser que não haja mão de obra suficiente disponível para poder os comerciantes contratar. Então, é um pressuposto que não está dentro, não tem como o projeto controlar, não tem como a atividade controlar isso. Por mais que você conscientize os comerciantes, eles não vão conseguir contratar ninguém. E em relação ao governo, é que o governo tem a estrutura e recurso para fiscalizar. A gente está falando de municípios muito pequenos. Então, alguns municípios não têm uma estrutura de pessoas ou recursos financeiros mesmo para poder se deslocar e fazer a fiscalização. Então, para que minha atividade, de fato, gere esse resultado, eu preciso que esses fatores, que são externos, aconteçam. Vamos continuar nesse mesmo projeto. Então, a gente tinha lá como resultado que os comerciantes vão contratar apenas adultos e que o governo local vai incentivar, aumentar ali, vai incrementar, vai ter uma fiscalização mais próxima dos estabelecimentos comerciais. Bom, o objetivo, na verdade, desse projeto é reduzir em 100%, e aí, Saulo, não está exatamente como o Melhor de Mim, tá? É apenas para ilustração, mas reduzir em 100% o número de postos de trabalho ocupados por crianças naqueles municípios. Para que isto aconteça, para que esses resultados dos comerciantes contratando apenas adultos e o governo local fiscalizando aconteça, gere esse objetivo, a gente pode pensar em outros dois pressupostos. Primeiro, que os adultos vão se interessar pelos empregos. Pode ser que os adultos não se interessem pelo salário, pode ser que os adultos não se interessem porque eles têm medo, talvez, daquele emprego que eles vão pegar, eles perderem o emprego da safra que eles vêm trabalhando a vida inteira e que é o mais certo para eles. Eu nem coloquei como pressuposto aí, mas acabou de me ocorrer, por exemplo, um pressuposto que os adultos tenham a capacitação ou o conhecimento
para poder ocupar esses postos de trabalho. Pode ser que tenha um posto de trabalho que você vai trabalhar como um caixa ou trabalhar como um assistente em alguma empresa que precise conhecimento de matemática, e volta a falar, estamos falando de municípios muito simples, que às vezes os processos de educação são fracos nesses municípios, então pressuposto que os adultos se interessem e tenham conhecimento para ocupar essas vagas, senão os comerciantes não vão conseguir contratar e vão acabar mantendo as crianças. E um outro pressuposto, que é não querendo fazer críticas políticas, mas que o governo, de fato, faça a fiscalização. Não adianta ele ter a estrutura, não adianta ele ter os recursos, ter se sensibilizado, se de fato ele não for lá e fizer a fiscalização, se ficar aquela coisa meio morna que vai lá de vez em quando e deixa passar porque é amigo do comerciante. Self-Help Group. Esse foi um dos primeiros projetos que eu gerenciei quando eu trabalhava na Visão Mundial há quase 15 anos, né? E foi um projeto muito legal que a gente adaptou a metodologia de poupança, de bancos comunitários ou de poupança comunitária em grupos de mulheres para o contexto brasileiro. E esse projeto foi financiado na época pelo BID e pelo SEBRAE. Por isso que eu vou falar SEBRAE e BID, porque daqui a pouco vai aparecer uma questão que é ligada a quem são os financiadores em relação aos pressupostos. Então, a gente tinha que cadastrar todas as beneficiárias e fazer uma avaliação, uma linha de base, né, uma avaliação da situação econômica da renda dessas mulheres. Tá? E como resultado, a gente esperava ter aí o cadastro de todas as mulheres que iriam participar do projeto e a linha de base de situação econômica. Vale lembrar que nesta época foi quando o Bolsa Família pipocou no Brasil, foi quando houve toda aquela difusão e ampliação do Bolsa Família, o que foi muito bom. Mas o Bolsa Família era entregue para pessoas que tinham baixa renda e ainda havia muita confusão, muito pouco conhecimento de como funcionava o Bolsa Família, de quais eram os critérios. Então vocês imaginem um projeto indo para algumas comunidades carentes urbanas e rurais, onde as pessoas estavam começando a receber o Bolsa Família e falar assim, a gente precisa fazer aqui um cadastramento e precisa levantar os seus dados. Um dos financiadores é o SEBRAE. Para quem já trabalhou com o SEBRAE, sabe que só é considerado beneficiário se você tiver o CPF da pessoa. Então imagina chegar para essas pessoas e pedir o CPF e a renda, logo após o lançamento do Bolsa Família. Bom, como pressuposto, a gente colocou no projeto que, primeiro, que as beneficiárias tenham CPF. Na área urbana, a gente pode pensar que ter o CPF não é algo externo ao projeto, porque eu posso simplesmente dizer que é pré-requisito. Mas na área rural, muitas vezes tinha município em que as pessoas simplesmente não tinham documentos. Então a gente tem que colocar realmente como pressuposto e depois tratar esse pressuposto de uma forma a que as pessoas tivessem o CPF. E que as beneficiárias informassem a renda. Ora, a gente falou que o pressuposto é algo fora da atividade. Se a atividade vai lá perguntar a renda para as pessoas, então não está fora da atividade. Bom, eu vou voltar para esse ponto da renda mais na frente, mas o fato é que beneficiárias informar a renda não era uma coisa certa, porque a gente dependia delas entenderem que não tinha nenhuma ligação com o Bolsa Família. A gente volta depois para falar desse renda no próximo exemplo, já ligado ao Self-Help Group, que é justamente que é uma outra atividade que a gente executou. Feito o cadastramento, levantado a renda das pessoas, feito lá com o CPF, ou criado uma parceria com o governo para que as pessoas tirassem o CPF, vamos então treinar essas mulheres para criar empreendimentos. E vamos criar empreendimentos através de grupos formados de 20 mulheres, cada um deles, treinando elas em microfinanças e empreendedorismo para criar o seu pequeno negócio dentro da comunidade. Quais seriam os pressupostos entre essa atividade e esse resultado? Primeiro, que a situação econômica do município ficasse estável. Se a gente está falando de pessoas que começam a fazer poupança para montar um negócio, e a situação econômica do município se abala, se há, de repente, um problema de safra e não tem mais recurso naquele município, ou se há uma inflação no Brasil como um todo e afeta o projeto onde ele acontece em área urbana, as mulheres não vão querer arriscar seu dinheiro em criar um negócio. Segundo, que os bancos aceitassem criar poupanças coletivas. Vocês imaginem essas mulheres poupando. Lá na Índia, as mulheres poupam e guardam numa caixinha. Elas botam uma caixinha com cadeado e deixam dentro de casa. Na Índia, apesar da pobreza, de toda a desgraça, todas as coisas ruins que tem lá, a violência é muito restrita, é muito pouca, é muito mais com turista do que com local. Então as pessoas guardavam em casa esse dinheiro. Você imagina criar poupança em comunidades e locais isolados, com as pessoas guardando ali 50, 100 reais, 200 reais ao longo do tempo dentro de casa.
Então tinha que o banco aceitar criar a poupança coletiva. Esse terceiro ponto é interessante, que a gente colocou como pressuposto que as mulheres tivessem interesse em formar um grupo e criar empreendimentos. E aí eu lembro que na hora que a gente estava escrevendo esse pressuposto, alguém da equipe falou assim, mas olha, você deveria então colocar esse ponto não como um pressuposto, mas como um pré-requisito lá atrás, na atividade anterior, de que as mulheres, ao serem selecionadas, a gente faça algum tipo de pesquisa com elas para saber se elas têm interesse de formar grupo ou criar empreendimentos. Senão elas vão aparecer somente para dar o CPF e a renda e participar do projeto, achando que é algum projeto de doação. Então a gente cortou esse pressuposto, mas no processo de construir o pressuposto, a gente fez esse toró de palpites, ou brainstorm, e chegou a essa conclusão de que seria necessário para que essa atividade de treinamento tivesse esse resultado, que as mulheres tivessem interesse em formar grupo. Em vez de manter como pressuposto, a gente deu um passo para trás, foi na outra atividade e modificou a atividade. Então vejam que os pressupostos, na hora que você está escrevendo eles podem influenciar, inclusive, como outras atividades vão acontecendo. Pensando no resultado de criar esses grupos de mulheres de poupança, de empreendedorismo, isso não é o objetivo do projeto, ainda é um resultado. Com esses grupos formados, a gente esperava ter um aumento da renda dessas beneficiárias em pelo menos 10%. Bom, vocês lembram daquela história lá atrás que eu falei da renda? A gente teve que conversar com o doador, porque a gente tinha colocado como pressuposto que as mulheres não iriam, que as mulheres iriam fornecer o valor de renda de forma mais precisa. E não aconteceu isso. E a gente adotou uma forma alternativa, um indicador indireto para medir a renda, que foi justamente fazendo o quê? Na hora que a gente fazia visita na casa das mulheres, das famílias, a gente via quais eram os eletrodomésticos que tinham naquela casa, se tinha automóvel, se tinha moto, se tinha bicicleta. E no final do projeto, a gente fazia essa mesma análise, né? Marcava esse mesmo checklist, e se havia um aumento no consumo de bens duráveis naquela casa, a gente tinha a noção de que houve ali um aumento de renda. Mas o pressuposto era que o doador aceitasse isso como parâmetro, porque a gente não tinha como medir que era exatamente 10%. E aqui se mantém ainda também a situação econômica do município estável, porque se você começa a criar empreendimentos e algo que está fora do projeto muda, você não consegue fazer com que as mulheres tenham aumento de renda. Talvez elas criem negócio, mas a renda delas não vai aumentar. Esse aqui também é muito legal, apesar de simples e direto. Obrigado, Franciele, é muito interessante esse exemplo. Esse outro também é muito legal, porque ele é muito simples, ele mostra claramente como é que um pressuposto funciona. Imagine que a gente tem um projeto de democratização da internet em algumas comunidades mais carentes ou municípios mais afastados. A atividade é comprar os equipamentos, comprar computador, impressora, estrutura de rede, cabeamento, roteador, e como resultado a gente espera 2 laboratórios de informática equipados, né, aulas e acesso à internet para dar aula e para ter acesso à internet por parte das pessoas da comunidade. Aula durante o dia, no final do dia as pessoas da comunidade podem acessar a internet. Se o recurso vem do exterior, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que esse recurso vai ter um câmbio para fechar ele. O Fabiano falou, o mesmo exemplo citado anteriormente sobre a instabilidade do câmbio. Boa, Fabiano, exatamente. É preciso ter rede muito boa. Quem está com o Moto G, que está justamente dependendo da rede para estar aqui participando do webinar, tem que ter uma rede. Exatamente esses 2 pressupostos. O município oferecer acesso à internet, então acesso à internet que seja viável, e que o câmbio não flutue mais do que 5% em recursos do exterior. Nem para menos e nem para mais. Tem algumas pessoas que eu mesmo no passado pensava que seria bom se o câmbio desse uma disparada e a gente recebe mais recursos do que a gente esperava. Não é bom, porque muitos doadores não entendem isso, principalmente doadores do exterior. A gente vai ter que fazer um trabalho de explicar para eles por que sobrou dinheiro no projeto. Eles podem achar que a gente não executou a atividade ou que fez atividade de baixa qualidade. Alguns doadores já têm mais experiência, eles vão entender a questão de flutuação do câmbio e vão até deixar, de repente, comprar mais equipamentos. Mas doadores governamentais, União Europeia, o USAID, a gente vai ter dificuldade de justificar essa sobra de dinheiro. A Franciele falou também a infraestrutura não só de internet, mas também de eletricidade. As adaptações necessárias, você vai colocar todos os computadores numa sala. Então, vejam, eu espero que esteja ficando claro o que é o pressuposto de uma atividade. Não é que você vai fazer atividade mais ou menos ou diferente. São coisas que realmente não estão no controle do gerente de projetos e que você não tem como garantir que você vai entregar aquele resultado e aquele objetivo
se esses pressupostos não se mantiverem. Eu vou dar aqui mais alguns outros exemplos pequenos, mais diretos, sem fazer essa ligação entre atividade e resultado, mas que são também bem legais. Por exemplo, que a chuva não vai prejudicar a feira promovida com os produtores e artesãos locais. A gente falou sobre isso no começo. O detalhe aqui é o seguinte, é um evento único? Porque se é um evento único, se é uma feira que vai acontecer, e eu sei que está na época de chuva, eu não vou colocar como pressuposto que São Pedro vai escutar vai ler o meu SMS e vai ler minha mensagem no WhatsApp e vai fazer chover naquele dia. Eu posso tratar como um risco e fazer num local fechado. Eu não posso colocar como pressuposto uma atividade que eu sei que é específica dentro de um período de chuvas e num local aberto. Agora, se eu estou criando uma feira que vai acontecer permanentemente, é lógico que em algum momento vai cair chuva e em algum momento aquela feira não vai ser viável, naquela semana, por exemplo. Nesse caso, eu posso definir um pressuposto para essa atividade, que ele vai sendo analisado a cada semana, e vejam que esse pressuposto não é só para mostrar que houve X edições da feira para o meu financiador, é também para comunicar com os beneficiários, com a comunidade, com quem vai comprar, com quem vai fornecer. Então, o pressuposto ajuda também você, de certa forma, a gerenciar quando a atividade vai acontecer ou quando ela não vai acontecer. No projeto de trabalho infantil, aí sim eu vou trazer agora um exemplo mais real. Eu não vou dizer o nome do município por uma questão ética, obviamente, mas tinha um município que tinha um guarda-mirim. Então, a ideia do município, do governo local, foi criar um guarda-mirim para ocupar as crianças. As crianças trabalhavam para o governo. Então, imagina a dificuldade do projeto em conseguir tentar convencer os comerciantes a não contratar crianças quando o próprio governo local contratava. E era chamado de guarda-mirim. Então, um dos pressupostos para o projeto dar certo naquele município é que a prefeitura cancelasse o guarda-mirim. E deu certo, porque a prefeitura se sensibilizou, entendeu que não é aquela história de criança é melhor estar trabalhando do que estar na droga, do que estar roubando, porque não é bem essa lógica. A criança tem que estar estudando e brincando mesmo. Isso dá um outro webinar, inclusive. E redução de doenças transmitidas pela água, que é o exemplo que aparece no PMDPRO. Tá? A gente não adianta pensar em fazer todo um processo de sensibilização das comunidades para não jogar lixo, não jogar dejetos no rio, se você não tiver, por exemplo, que as empresas, por exemplo, não tratem seus dejetos industriais e continuem jogando no rio. Não adianta melhorar o processo de saneamento que as empresas continuam jogando no rio. Tem algumas pessoas que já estão precisando sair, mas também nós estamos já caminhando para o finalzinho do nosso webinar para cumprir o nosso horário. Pelo nosso horário aqui, a gente já está às 19h15, 19h13, eu quero dar um espaço para perguntas no final. Eu não vou entrar nos detalhes sobre riscos e problemas, tá? Mas só para poder fazer uma ilustração com vocês, porque pressuposto está muito próximo do conceito de risco e está muito próximo do que é problema. O pressuposto é algo que eu preciso que aconteça. O risco é algo que pode ser que aconteça e afete o projeto. Então, as lógicas de enxergar risco e pressuposto são diferentes. O pressuposto eu desenho, eu escrevo ele pensando em algo que eu tenho que aconteça ou que se mantenha, como esses exemplos que nós demos agora, para que a atividade aconteça. E enquanto que risco é algo que tem uma probabilidade que vai ter um impacto no projeto. Falar sobre riscos dá mais do que um webinar. Outro dia eu fiz um webinar só sobre riscos positivos, então eu não quero me aprofundar muito nisso. E problema é quando um risco acontece ou quando o danado do pressuposto não se mantém. Se eu tivesse que definir e resumir esses três, eu usaria essas palavras aí. Pressuposto, eu preciso que, ou meu projeto precisa que. Um risco pode ser que algo aconteça, pode ser que algo aconteça e afete o projeto. E problema é, no meu bom nordestinês, vixe Maria, danou-se tudo. Ou algum risco que está acontecendo, um pressuposto que não se manteve, ou algo novo. A gente pode um dia falar só sobre esses três. Estamos caminhando para o final. Eu queria, antes de abrir para perguntas, né, eu queria fazer algumas últimas considerações. A primeira é, olhe para o seu projeto como se você estivesse brincando com Lego. Cada nível dos recursos, das atividades, do resultado, do objetivo, do impacto, são pecinhas que vão se encaixando naquela lógica vertical e uma coisa tem que levar a outra. E entre cada um desses níveis, entre cada um desses andares, a gente vai ter sempre pressupostos que me dizem se é viável que aquela atividade de fato gere aquele resultado
ou que aquele resultado de fato gere aquele objetivo e assim sucessivamente. A Bruna falou uma coisa importante aqui, dizer que não há pressupostos no impacto. Muito legal, Bruna, esse seu exemplo, muito bom mesmo. Na verdade, a gente está pensando dentro do marco lógico, dentro da perspectiva da gestão de projetos, que você, quando chega no impacto, você não tem um próximo nível. O seu projeto vai contribuir para alcançar o impacto e ali se encerra, digamos, o teu compromisso enquanto projeto. Se você levar para o nível de programas, talvez o gerente de programa escreva alguns pressupostos relacionados àquele projeto, porque aquele projeto vai se relacionar com outros projetos e vai se relacionar com outros níveis de programa. Mas dentro do projeto, o exemplo que a Bruna falou aqui está certíssimo, que a gente não vai ter pressuposto entre impacto e o vácuo, a não ser que o gerente de programas faça isso. Tá? O Lego pode crescer mais se a gente pensar num gerenciamento de programas. Escreva seus pressupostos e riscos como se a pessoa que fosse ler não conhecesse o projeto. É muito importante colocar detalhes suficientes explicando qual é o impacto daquele risco, qual é o impacto se aquele pressuposto não acontecer. Porque o projeto da equipe muda. Alguém pode ser que precise ler essa documentação no futuro para aprender com o seu projeto. Os pressupostos mudam ao longo do tempo. O contexto muda. Tá? Então, o risco, pressuposto, vão mudar porque você vai ter contato com novos problemas, aprender com esses problemas e incorporar eles nos teus pressupostos, nos teus riscos. Então, é importante que não seja um documento, você não pode pegar o marco lógico, escrever os pressupostos e colocar de lado. E já definir aquilo, combinar aquilo com o doador e está tudo certo. Não pode ser assim, tem que ser revisado, dependendo da duração do projeto, a cada 3 meses, 6 meses ou a cada 1 ano. A identificação e gestão de pressupostos e riscos é participativa. Eu sei que o gerente de projeto muitas vezes não tem tempo para reunir toda a equipe, mas só o gerente de projetos não conhece todo o contexto. E já pensando em participativo, é importante compartilhar os problemas, os riscos, os pressupostos com todo mundo da equipe, com os beneficiários, com os parceiros, porque eles mudam, como a gente acabou de falar, e a gente aprende porque as pessoas vão olhar e vão dizer, olha, você esqueceu de pensar nesse pressuposto. A Bruna falou em um webinar só com o programa, com o guia de programas. Vamos fazer assim, Bruna. Acho que é uma excelente ideia, inclusive, porque muita gente aqui está terminando o curso do PMD Pro, acho que seria muito bom. Coloca no bloquinho de notas do OV e Naná para a gente agendar, então, um webinar sobre o guia de programas. A gente já fez um o ano passado, mas podemos fazer outro sim. Bom, caminhando para a nossa conclusão. Compartilhar problemas também exige que eu tenha uma cultura na minha organização que me deixe falar sobre problemas. Tem organizações que a gente não tem esse espaço de errar, de tentar. Então, promova essa cultura organizacional, essa mudança na sua organização, de mostrar que as coisas não estão sob o nosso controle, pressupostos não estão no nosso controle, riscos a gente consegue mitigar, mas também não estão totalmente no nosso controle. Então, construir essa cultura, as pessoas entenderem o que é um pressuposto e quando a atividade não der certo, falar, poxa, você não previu que ia ter inundação. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu coloquei como pressuposto de que não aconteceria isso. E, por fim, mas não menos importante, eu escuto muito isso e falava muito isso. Meu problema tem muito projeto, meu projeto tem muito problema. E faz parte da gestão de projetos, faz parte do papel de gerente de projetos, gerenciar problemas. Um dos pontos, uma coisa que você pode ter certeza é que o teu projeto vai ter problema, vai ter pressuposto que não vai acontecer. E é parte, se não acontecesse, se não tivesse problema, não acontecesse isso, não precisaria gerenciar de forma estruturada. Então, entender que isso faz parte do trabalho. Lógico, quando acontece a gente se aborrece, mas não se deixar consumir pelos problemas do projeto. Gente, façam um download do guia do PMD Pro e do guia de programas também, lá no site do PM for End User. Ele é gratuito, tem lá uma regra de compartilhamento do Creative Commons, que vocês podem ler lá, explica como é que você pode usar esse guia, como é que você pode compartilhar ele. Dê uma olhada lá no site também, tem uma área de recursos com alguns treinamentos gratuitos online. Infelizmente, a grande maioria, acho que quase todos, se não todos, são em inglês, mas é uma boa referência também, e para quem fala inglês pode utilizar, obviamente. Mas também tem lá uma área dos parceiros oficiais, digamos, do PM for End User, de treinamento, caso vocês queiram fazer contato com eles. E aí eu já encerro a minha apresentação e vou partir para as perguntas. Eu já vi que tem uma aqui no bate-papo. A Bruna pergunta se vai ter a prova de guia de programas em português. Sim, vai acontecer em português sim, Bruna.
E esse comentário que você fez sobre o guia de programas, achar ele ser muito teórico, na verdade, foi muito difícil encontrar o termômetro entre falar sobre programas sem ser teórico, tentando ser mais prático, e a gente acabou um pouco se embasando no PMD Pro. Então, a gente considera que o PMD Pro é a caixinha de ferramentas para o guia de programas. E aí o guia de programas traz muito mais princípios, traz muito mais disciplinas de como é que você vai gerenciar um programa, porque é muito mais arte do que gerenciar projetos, né? E foi bem difícil encontrar esse meio termo, mas a gente se baseou em outras metodologias que existem, em outras experiências, e conseguimos. O que a gente criou na época que desenvolveu o guia de programas, que é muito legal, é o conceito de material suplementar. Então, a gente está escrevendo aos poucos, alguns materiais complementam o guia, como aconteceu com o guia de teoria da mudança, que era algo que foi muito pedido quando a gente lançou o guia de programas, e a gente acrescentou com um guia adicional em teoria da mudança. Esse ainda não está traduzido para português, já está em inglês, mas a gente também já está terminando a tradução. Tem mais umas perguntas aqui nos Questions and Answers. A Ana Cândida fala assim, o governo federal criou um programa chamado PET, eu lembro dele, Ana, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que se os municípios trabalhassem com esse pressuposto, o impacto social desse governo seria maior. Pois é, uma das coisas que você pode colocar no seu projeto é que você vai executar uma série de atividades para reduzir o trabalho infantil, mas que dependem que o PET, por exemplo, um pressuposto é que o PET tenha a capacidade de receber e atender essas crianças. E também de receber e orientar as famílias. Para que você não vá, digamos, fazer o trabalho do governo, fazer duplo trabalho, né? Então, muito legal você ter lembrado do PET, porque o PET pode sim ser um dos pressupostos do meu projeto. A Karen falou aqui, podemos dizer que no pressuposto precisamos que algo aconteça e no risco é ideal que algo não aconteça? Não necessariamente, Karen. Pode ser que o meu pressuposto seja que algo não aconteça. Eu posso precisar que a variação cambial não ocorra. Eu posso precisar que não aconteçam chuvas. Eu posso precisar que as eleições não mudem a prioridade do governo municipal, da prefeitura, e com isso a prefeitura não renove aquele recurso que passa para o projeto. Então, o pressuposto é sempre algo que eu preciso que aconteça, que eu preciso que não aconteça. O risco é algo que eu não sei se vai acontecer. Né? Ah, Nádia, porque as perguntas elas foram colocadas no Questions and Answers, por isso que eu estou lendo as perguntas aqui na janelinha de Questions and Answers. Então, o risco é algo que pode ser que aconteça, tá? Tem uma probabilidade daquilo acontecer, e pode ser que durante o meu projeto inteiro aquele risco não aconteça. A gente pode pensar, acho que a Nádia já anotou, inclusive, que a gente vai ter, já deu algumas boas ideias aí sobre novos webinars, um sobre o guia de programas, outro para falar sobre a diferença de risco, pressuposto e problema, e eu acho que tinha um outro terceiro que eu não me recordo agora. O Fabiano está só falando aqui que acha que a definição participativa do marco lógico, né? Ele fala assim, considerando a definição dos pressupostos, a participativa e o marco lógico, de certa forma, uma síntese de escopo do projeto, deve-se considerar todos os pressupostos apresentados ou aqueles mais relevantes. Bom, Fabiano, não dá para também colocar no marco lógico todos os pressupostos que surgirem e a gente também não vai saber quais são todos os pressupostos. Lembrando que o marco lógico tem meu nível de atividade em um nível muito alto ainda. Então, quando eu coloco uma atividade no marco lógico, eu estou colocando atividade que já está quase próxima ao que é o resultado de produto. Óbvio que quando eu vou trabalhar no planejamento do projeto, que eu vou usar lá a minha EAP, ou WBS, para digamos, quebrar, né, quebrar minhas atividades em atividades em caixinhas de atividades menores, em pacotes de trabalho menores, eu também levo em consideração os princípios do pressuposto. Eu não vou deixar o pressuposto só para o marco lógico. Tá? Eu posso trabalhar também isso quando eu for fazer o meu planejamento, quando eu for fazer outras áreas, como planejar risco, ou como eu for trabalhar com o meu orçamento, vão surgir novos. No marco lógico, respondendo a sua pergunta, coloque aqueles pressupostos que são mais relevantes, aqueles que você sabe que se realmente não se mantiverem, ou não acontecerem, vão de fato inviabilizar o projeto. Tá? Aquele que realmente faz com que a atividade não aconteça, ou que o resultado não seja alcançado, o objetivo não seja alcançado. Coloca os relevantes, mas os outros, coloca de lado, coloca como um adendo da tua documentação do projeto, usa eles nas atividades que são mais detalhadas, tá? E existem pressupostos que são, digamos, relacionados ao projeto como um todo, que podem, inclusive, ser parte de uma introdução, dependendo de como você escreve o teu conceito de projeto ou a tua proposta para o doador. Mas o mais importante é não deixe nenhum de lado e no marco lógico, obviamente, foque naquilo que é principal
e que é mais relevante. Bom, pessoal, para respeitar o horário, eu vou continuar por aqui se tiver mais alguma pergunta, mas só para a gente poder concluir, eu vou caminhar aqui para o último slide e agradecer a presença de todos. Eu vi que já tem mais uma pergunta aqui. Ele fala, o Saulo está falando que ainda é um desafio para as organizações de setor de desenvolvimento comunicar bem os pressupostos para o financiador e abordar isso no momento da avaliação do projeto. Verdade, Saulo. E tem a ver com aquela cultura organizacional que eu citei, que ela não deve ser só motivada dentro da tua organização. Ela deve ser motivada também na relação que você tem com o doador, com os parceiros locais, com beneficiários. Não é realmente muito bem comunicado isso ainda e acaba gerando frustração. Então, você promete para a comunidade que vai executar uma atividade, aquela atividade não acontece por causa de um pressuposto que não se manteve, ou que não aconteceu como eu esperava, e a comunidade fica frustrada e sem saber por quê, achando que foi uma falha do projeto. Então, o processo de comunicar isso com beneficiários, com o doador, principalmente, como é aquele caso lá da renda que a gente conversou sobre o Sebrae, que no fim das contas nós conversamos com o Sebrae entendeu e aceitou, mas ele soube que, na verdade, nós não teríamos como medir os 10%, e aí, se a gente não tivesse falado nada, não tivesse comunicado nada, talvez eles entendessem que o projeto falhou. Na hora que a gente falasse que não conseguiu medir que foi 10%, podia ser que a interpretação foi não conseguiram alcançar. E não foi essa, porque a gente comunicou bem o pressuposto naquele caso lá. Então, assim, como em tudo na gestão de projetos, o processo de comunicação é extremamente importante e no que diz respeito a riscos, problemas e pressupostos, ainda mais. Tá? Então, o pressuposto, não tenha medo de conversar com o seu doador e achar que você está colocando muita condição para que o projeto aconteça, né? Não vou colocar, está colocando muito coisa externa e você tem que saber, chegar para ele tecnicamente explicar e dizer, olha, isso aqui eu estou colocando para te mostrar da viabilidade do projeto. É melhor que a gente chegue à conclusão de que ele não é viável e não executa o projeto do que eu me comprometer a fazer algo que eu não tenho como garantir externamente que aconteça, o projeto falha e fica ruim para a gente, para a minha organização e também para quem está financiando o projeto e fica ruim mesmo para os beneficiários, né? Então, gente, eu queria agradecer muito a participação de todo mundo, excelentes perguntas e comentários, adorei participar desse webinar. Nádia, Dove, eu já estou animado para o próximo, vocês podem marcar aí, que eu já estou super feliz em querer participar do próximo. Quero agradecer e também prestar minha admiração para vocês que estão aqui nesse webinar. Eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade de participar de alguma atividade de treinamento, né? Que é, olha, a pessoa passa o dia inteiro trabalhando, está lá no seu projeto, está lá na sua atividade, e no final do dia ainda encontra um tempinho para participar do webinar, para contribuir, para trocar, para aprender, para perguntar. E isso, para mim, é a melhor coisa do mundo, é ver essa participação, porque eu sei que a gente está, de fato, conseguindo, pouquinho a pouquinho, melhorar a gestão de projetos no nosso setor de forma coletiva, né, de forma participativa. Então, gente, muito obrigado, boa noite para todos. Douglas, não sei se você quer dar uma última palavra. Mas... Não, só reforçar nosso compromisso em criar e fortalecer esses espaços de trocas de conhecimento. A gente acredita que isso é muito importante, o compartilhamento de conhecimentos, trazer os temas que às vezes não são claramente abordados dentro de cartilhas e de manuais ou dentro de treinamentos padrões e elevar, digamos, o nível geral dos atores, elevar o nível geral das pessoas que estão participando de gerenciamento de projetos sociais, para que a gente gere o nosso impacto, para que o impacto chegue nas comunidades e para que o impacto seja claramente percebido pelas pessoas que precisam desse impacto, né? Então, mas também, Edson, queria muito te agradecer pela tua disponibilidade em compartilhar teus conhecimentos. A gente tomou nota mesmo das sugestões para novos webinars e nosso compromisso é manter um ritmo interessante de webinar cada vez mais crítico para o desenvolvimento do setor. Tá bom, gente? Então, aguardem o próximo webinar, a gente vai estar com vocês fazendo essas provocações positivas. Boa noite!